Olá, amigo ouvinte, olá, amiga ouvinte. Aqui é Maurício Casemiro quem fala e este é o podcast Café com Tecnologia. Eu quero saber como é que está a comunicação aí na sua empresa, na sua fintech. Eu quero saber como é que está aí os seus canais de comunicação, suas ferramentas de comunicação. Se você está trabalhando no home office ou se você está trabalhando no seu escritório, sua comunicação está sendo efetiva, produtiva, rápida? Pois é, eu quero falar com você hoje sobre um assunto muito interessante, que já existe há algum tempo, mas muitas empresas acabam não dando muito valor, ou deixando de lado, ou achando muito complicado implantar, que é a RSC, Rede Social Corporativa. Uma rede social corporativa é um canal de comunicação versátil. Ele consegue se adequar às necessidades de uma comunicação empresarial, interna e externa. Tá? Porque você pode, inclusive, envolver assuntos que tangem clientes, fornecedores, parceiros de negócio e trazer isso para um âmbito interno para ser discutido entre os membros dos seus times. Então, ela vai ter aí características de recursos já conhecidos por todos, como nas redes sociais normais, né? Nas convencionais, como Twitter, Facebook, LinkedIn e por aí vai. Rede social vem e vai, né? Nasce e morre, né? Quem não conhece aí da época mais antiga, o MySpace, o querido Orkut, né? A primeira rede social da Google aí, que depois criou a sua Google Plus ou G Plus, que também já morreu, já se foi, né? Já faleceu. Então, nós temos redes sociais que chegam, que vão embora, que deixam marcas, que deixam recursos importantes, né? Vamos falar de Twitter, por exemplo, né? Quando o passarinho azul nasceu, ele trouxe consigo aí hoje que é algo muito utilizado para uma questão de identidade, o famoso arroba. Então, hoje as pessoas elas são chamadas de arroba, né? Você já seguiu o seu arroba, né? Qual é o seu arroba? Ou seja, qual é a sua identidade? Qual é o seu... Vou falar algo bem antigo aqui que a gente utiliza há algum tempo, que hoje eu não ouço muito mais, né? Qual é o seu nickname? Qual é o seu perfil, o seu profile? Então, quer dizer, o mention, né? A menção, que é quando você digita o arroba e aí você tem a identidade do perfil do nickname, o nickname da pessoa, você puxa ali e você força uma notificação para a pessoa porque você mencionou ela. Isso nasceu com o Twitter, né? O like, o famoso like, que hoje está tão velho e todas as ferramentas têm, que é simplesmente para você mostrar que você gostou daquilo sem precisar digitar um texto, né? Gostei. Isso nasceu no Facebook, né? Mãozinha para cima azul é sinal de Facebook. Então, quer dizer, cada rede social externa acabou trazendo ferramentas que hoje, né, há algum tempo já na verdade, são e devem ser utilizadas nas redes sociais corporativas, acadêmicas, porque são ferramentas que funcionam muito bem, né? O que seria de uma rede social tanto interna quanto externa hoje, né, para qualquer nicho pessoal, corporativa, enfim, acadêmica, profissional ou não, sem uma arroba para mencionar alguém? Então, quer dizer, se estabeleceram padrões aí, né, de ferramentas, de recursos de comunicação. O fato é que uma rede social corporativa ela funciona tal qual uma rede social externa, mas que está alinhada às necessidades da empresa. Então, cada colaborador ele vai contar com um perfil dentro da ferramenta, no qual vai ser possível publicar informações como posts normais, né? Postagens de texto envolvendo mídia como vídeos, fotos, né? Vídeos que são locais ou vídeos que são hospedados através de outros serviços, que pode ser interno também, ou pode ser externo, né? Vai ter rede social que vai permitir publicar vídeos do YouTube com links de vídeos do YouTube ou do Vimeo ou de outras plataformas, né? Ou você pode usar uma solução de streaming que seja proprietária, como por exemplo dentro do Microsoft 365 você tem a rede social chamada Yammer. Vou falar um pouquinho mais sobre o Yammer daqui a pouco. E como uma solução de vídeo, de TV corporativa, a gente tem o Microsoft Stream, que é o nosso YouTube corporativo. Então você pode pegar o link do vídeo, postar dentro de um feed, dentro de uma postagem
da rede social corporativa Yammer e a pré-visualização, preview do vídeo vai aparecer. Então quer dizer, não é só um link, você consegue dar um play naquele vídeo embedado ali dentro do próprio post. Né? Então quer dizer, as comunicações, os dados, as informações acabam aparecendo mais rápido, de forma mais dinâmica. Tá? Então você consegue, na verdade, na RSC, né, que a gente costuma chamar na rede social corporativa, você consegue adaptar essas soluções, esses recursos, essas possibilidades e capacidades aos interesses da organização, criando grupos que na verdade são vistos como comunidades para que as pessoas elas consigam ter a sua turma, né, digamos assim, e aí você vai adequar o formato. Se a empresa é uma empresa mais tradicional, mais sisuda, né, com esse viés, você provavelmente vai criar para essa empresa, você é administrador de TI que está implantando a ferramenta de rede social corporativa, você vai criar ali grupos que são alinhados aos departamentos da empresa, para que o gerente financeiro se comunique com os seus analistas, que se comuniquem com seus assistentes financeiros. E, obviamente, o assunto que vai girar em torno das comunicações, ali das conversas, serão assuntos do departamento, tá? E aí você vai ter uma comunidade para cada departamento ou para cada área. Mas também você pode criar esses grupos, essas comunidades, para discutir assuntos que já saem um pouquinho daquela estrutura organizacional. Você pode montar uma equipe de gerentes, uma equipe de chefes, uma equipe, enfim, de assistentes, né? Por nível hierárquico. Você pode montar uma equipe que vai abranger aí uma macro equipe. Isso é interessante. Por exemplo, você pode ter uma comunidade dentro de uma rede social para o time administrativo, para a área administrativa como um geral. Aí você tem ali uma quantidade considerável de colaboradores se comunicando. E aí, você criar também, dentro dessa área administrativa, comunidades ou subcomunidades, ou entenda também como subgrupos, para o departamento apenas financeiro, apenas fiscal, apenas contábil, quer dizer, grupos mais restritos, né, com informações mais confidenciais. E aí você acaba criando um engajamento que é bem interessante, né? Onde a pessoa sabe que se ela postar no grupo do financeiro, aquela informação é restrita àquela equipezinha do financeiro. Agora, se é uma coisa que é mais generalizada, ela pode subir e postar no grupo pai do administrativo ou no All Company, que vai sempre existir, que é o grupo todos, né? Para toda a empresa, informações que são institucionais, né? Usados geralmente por líderes, né? Que quer comunicar para toda a empresa ou para todo o time e assim por diante. Você pode usar também essa ideia de comunidade para projetos. Então veja, interesses, departamentos, áreas, projetos em si. Imagina você criar um projeto, seja ele de qual escopo for, dependendo da empresa, se ela é de produto, se é de serviço, se tem gerente de projeto envolvido, que é bem interessante, né? E aí você gerar uma comunidade para discutir assuntos daquele projeto. Olha que interessante. Acabou e-mail aqui, né? Porque você tem ali uma comunicação muito mais fluida. As empresas, geralmente, elas apostam na rede social corporativa como uma ferramenta para comunicação interna que percebe o seu ROI, né? O seu retorno de investimento. Por quê? Ela nota que esse ROI aparece, né, esse retorno de investimento vai aparecer no aumento da produtividade dos colaboradores, já que a ferramenta funciona como um canal que aumenta o alcance de informação, permite que os funcionários acessem informações relevantes para a sua rotina de trabalho sempre que eles precisarem, estão ali sempre à disposição. É uma informação que é reciclável, porque uma vez que você posta, você consegue consultar novamente. E outra, quando você posta e começa a gerar engajamento, aquilo vira um trending topic. Ou seja, eu consigo entender no meu dia a dia, na minha semana, no meu mês, qual é o assunto que teve mais interesse, mais busca, mais comentários, mais engajamento. O que gerou mais buzz dentro da empresa? Muitas vezes o e-mail não consegue trazer esse resultado porque ele não tem essa dinâmica, ele é muito sisudo, né? E outras pessoas, elas querem receber menos e-mails possível para não lotar a sua caixa de correio. É muito difícil administrar uma caixa de correio lotada com aquele monte de encaminhamento, responder a todos, que a gente sabe que acontece, né? Neguinho vai lá, abre e-mail e responde Deus e o mundo, coloca a corporação inteira no campo com cópia e aquilo vira um Deus nos acuda. Sabemos que isso existe desde que e-mail é e-mail. Então, por conta da tecnologia em si,
ela ainda existe, a gente precisa usar o e-mail, ele ainda é útil, né? Mas é uma tecnologia defasada já faz muito tempo por conta dessas novas tecnologias que estão chegando para ajudar as empresas, tá? Além disso, pessoal, uma rede social corporativa ela impacta na diminuição da taxa de turnover, né? O que é uma taxa de turnover? É a taxa de desligamentos, né? Quando você faz um desligamento, você contrata uma pessoa, ela não é retida, ou seja, não dá certo o cargo, a contratação, e ela tem que ser desligada. Então, quando você faz o processo de contratação, não dá certo, não retém e tem que desligar, a gente chama de turnover, né? Isso não é legal para nenhum RH. Isso não é legal para nenhuma empresa, porque existe custo desde o momento da contratação até a parte de desligamento. Então, quer dizer, está desligando é porque não deu certo, então não houve ROI aí, né? Não teve retorno de investimento. Pelo contrário, a empresa, né, analisando friamente, ela está tendo um prejuízo, porque foi uma aposta não assertiva, né? E aí, o que acontece? Aonde que a rede social corporativa pode entrar para ajudar? Quando as causas do desligamento, elas estão ligadas à falta de engajamento e de senso de pertencimento. O que é um senso de pertencimento? É aquilo que você participa, um projeto, uma discussão, uma ação colaborativa dentro da empresa, uma tarefa, uma atividade, que você tem aquela sensação de que você é responsável por aquilo, de que o resultado daquilo pertence a você, né? Pelo menos parcela daquilo. Você é responsável por exemplo, a confiança que teu chefe está colocando em você para entregar aquele resultado. Quando você tem esse senso de responsabilidade, de pertencimento, você automaticamente vai fazer tudo que você consegue dentro das suas capacidades, dentro das suas habilidades, para entregar o resultado melhor possível. Então é por isso que a gente chama de senso de pertencimento. E engajamento é engajar, tá por dentro daquilo, é estar interessado naquilo, né? Então, esse tipo de ferramenta, rede social corporativa, também atua como um canal agregador e ele integra também, né? Ele agrega e ele integra, porque ele vai unir pessoas que geralmente estão em departamentos que às vezes nem se conversam, dependendo do tamanho da empresa, aquelas empresas grandes que tem não sei quantos andares no prédio, não sei quantas áreas de departamentos, tem área que nem se conversa. Você só vai conhecer o fulano, a ciclana, no amigo secreto ou numa festa da empresa, que você fala, você que é do marketing, né? Às vezes até troca e-mail, mas não sabe quem é. Então, claro, tudo vai da cultura da empresa. Tem empresa que não apresenta todo mundo, tem empresa que já sai apresentando a área inteira, mas dependendo também da rotina, você acaba ficando distante. E a rede social corporativa, ela aproxima, tá? Ela aproxima porque ela engaja. Você consegue notar uma pessoa que está postando frequentemente ali numa discussão, e aí você começa a interagir, tá? Você tem aumento de produtividade por conta da rapidez no fluxo das informações, né? É notável isso, não precisa nem dizer, é só você pensar em Facebook, Twitter, LinkedIn, redes sociais externas. Poxa, até eu montar um e-mail, vamos lá, botão direito, novo, e-mail, campo para, digitou, campo com cópia, digitou e-mail, assunto, pulou pro... Eu tô batendo aqui na mesa, tá? Para poder simular, mas escrevi aqui o e-mail. Corpo do e-mail. Dá-lhe sisudez aqui, né? Você tem que colocar uma coisa formal ali, professor Pasquale ali. Tô brincando. É assim também, mas obviamente você não vai colocar aí, mano, beleza? Firmeza? Na represa? No e-mail? Não vai colocar. Não que você tenha que fazer isso na rede social também, mas lá também não é um ambiente para você, né, cordialmente, atenciosamente. Não, a gente está ali com o time interno, a gente pode achar um equilíbrio, tá, na comunicação. E aí você clicou, enviou o e-mail e aí começa a virar aquela salada, né, aquela casa de mãe Joana. Recebeu, encaminhou, copiou todo mundo, recopiou, recompartilhou. Quando você tem uma rede social corporativa, você tem uma thread. O que é uma thread? É uma conversação. Você posta uma única vez e as pessoas elas vão interagir. Elas vão colocar os seus sentimentos em cima daquilo. Que pode ser através do like, do unlike, que pode ser através dos smiles, lá dos emojis, né? Com sorriso, se gostou, triste, etc. Então, quer dizer, vai expressar uma emoção. Você consegue ter um termômetro daquilo que você está publicando, postando, compartilhando, trabalhando na rede social. E para comentar é muito rápido.
É só clicar na ferramenta ali e você já copia. Uma única vez você coloca o seu parecer, o seu feedback. É um lugar para você colocar os seus feedbacks, tá? Muito rápido, muito centralizado, sem burocratização no que tange a estrutura de comunicação, de enviar e de receber a comunicação. É mais democrático, você vê as pessoas rapidamente aparecendo ali, ó, pluf, pluf, surgindo os comentários e os likes, enfim, os recursos, as menções e assim por diante. Você tem fácil acesso também. Já notou que você pode ter fácil acesso às pessoas com os skills certos? Certa vez eu estava trabalhando numa empresa que não tinha rede social, e aí, enfim, eu estava lá na minha juventude, dos meus 17, 18 anos como jovem aprendiz. Era uma rede de varejo conhecida, e eu lembro que eu estava saindo das vendas de vestuário e estava indo para o crediário e eu precisava entrar em contato com o departamento X lá para resolver uma questão de crédito e cobrança de um cliente que tinha que escalar. E aí comecei a perguntar para minha equipe de crediário, meus colegas de crediário, depois para minha chefe administrativa. Depois eu tive que consultar uma agenda que era física mesmo, eu ficava lá no balcão do crediário, e veja você, isso para entrar com o telefone da central, ligar lá e perguntar e aguardar que alguém soubesse fazer o encaminhamento, porque na loja, aquela pessoa que eu precisava, o pessoal que estava ali pelo menos não sabia. Então, quer dizer, eu estava recente ali, tinha um pessoal de crediário também recente. Se houvesse uma rede social para eu procurar alguém por skill, por habilidade, facilmente eu encontraria. E aí, claro, anos depois, trabalhei em outras empresas que já tinham ferramentas de rede social. E essa busca, né? Esse encontrar é muito produtivo, porque você procura por habilidade. Um colaborador, ele pode ser, por exemplo, um gerente de vendas, mas ele pode ter skill administrativo, financeiro, por que não? Ele está na área de vendas porque, enfim, aceitou o cargo, também tem habilidades para trabalhar lá. Mas aonde que você vai imaginar de primeira que um gerente de vendas, ele tem, por exemplo, habilidade de marketing? Pode perfeitamente ter, uma pessoa pode ter muitas habilidades. Então, quer dizer, ninguém vai sair aos quatro ventos dizendo, né, tenho habilidades XYZ, até a pessoa descobrir que o gerente de vendas pode te ajudar numa questão de marketing, por exemplo, de inbound marketing, né? Outbound. Se você não tiver uma ferramenta apropriada que você descubra isso, fica difícil, né? E a rede social te traz essa facilidade, você pesquisa por habilidade. A rede social corporativa, ela precisa, você não pode esquecer, ou você não pode deixar de levar em consideração que quando ela é alinhada a ferramentas como uma intranet, tá? Uma intranet também é muito importante, com a ferramenta de GED adequada. O que é GED? Gestão Eletrônica Documental, documentos hospedados. Tá? Então, é claro, existem N ferramentas de mercado, como o Google Drive, Dropbox, o OneDrive da Microsoft, ou SharePoint, falando mais de ambiente corporativo, de GED corporativo, né? E ferramentas também que vão te auxiliar como base de conhecimento interno. Já ouviu falar de KB, Knowledge Based? É justamente uma base de conhecimento interno. Se você está aprendendo a atender clientes que ligam para fazer reclamações, por exemplo, você é da área de saque ou da área de ouvidoria, certamente para isso você tem que, além das suas capacidades pessoais, das suas habilidades, você tem que ter tido um treinamento inicial para entender como é que você atende um certo tipo de ligação com uma reclamação, por exemplo, de um cliente que está estressado, está ali emocionalmente abalado. Você deve ter recebido treinamento para isso. E muito possivelmente esse treinamento ele é feito com base uma pessoa te treinando, um vídeo ali você assistindo, mas você tem uma base, quer dizer, é um script que você usa para atender aquele determinado tipo de caso, de situação. Né? Esse script a gente chama de KB. Você tem que ter isso dentro de uma base de conhecimento interno, um documento do Word que seja, um PDF. Empresas que são mais estruturadas obviamente vão adotar uma intranet para isso, com a ferramenta Wiki, que são as páginas todas estruturadas para cada caso de atendimento, onde você consulta o KB exato para tratar aquele tipo de assunto, de situação. Então, quer dizer, você acaba transformando a comunicação empresarial. A rede social ela é versátil, né? Ela é mais versátil do que uma ferramenta separada, porque ela envolve alguns processos e você pode utilizar ela para diferentes nichos de necessidade de comunicação.
Ela permite que você utilize ela como um canal de engajamento e criação de senso de pertencimento, como eu já havia dito, né? Isso gera um propósito no colaborador, mais do que um simples emprego. Porque muitas vezes você vai para um emprego, você está ali, a primeira coisa que você precisa do emprego, por quê? Porque você precisa ser pago, certo? Você precisa pagar as contas, precisa comprar arroz e feijão, botar o pão e o leite das crianças na mesa, não é isso aí? Então você precisa de dinheiro. Mas não é só dinheiro, né? Muitas pessoas trabalham só por dinheiro, ok. Mas muitas pessoas trabalham também com o fato de realização profissional. Já ouviu falar? Eu trabalho porque eu tenho tesão no meu trabalho. Eu, por exemplo, tenho tesão no meu trabalho. Eu poderia estar trabalhando numa área comercial, que é muito bom também, já trabalhei, enfim. Tantas outras áreas que eu também, ok, daria certo. Mas quando eu percebi que nas minhas veias aqui corre TI, tecnologia da informação, aí eu falei, é nisso aqui que eu quero trabalhar, que eu quero trabalhar feliz, eu não quero definhar, eu não quero ter que fazer um trabalho porque, enfim, só porque eu sei executar, né? Aí me vem a imagem do Charlie Chaplin lá nos tempos modernos, né? Não quero ser uma engrenagem. E olha que eu já trabalhei, hein? Eu já trabalhei em empresas aí que eu me senti uma engrenagem, uma pecinha, fazendo aquele serviço ali que não me trazia nenhum valor, nenhuma realização. Então, quando você está trabalhando naquilo que você gosta, você tem tesão por aquilo, você trabalha com sua máxima potência, né? Você trabalha feliz, as coisas dão certo para você e para a empresa, tá? Isso é justamente o propósito, né? Então, quer dizer, você tem um propósito maior mais do que o simples emprego. A rede social, quando ela é bem utilizada e quando o colaborador está engajado, ele está sendo reconhecido dentro da rede social, porque ele está colaborando muito dentro da rede social, ele está ajudando os colegas de trabalho a também serem produtivos quando ele pode, com a capacidade que ele tem, com o know-how que ele tem, com o skill que ele tem. Ele acaba sentindo que ele está atingindo esse propósito, que é fazer a empresa crescer, mas que também é ser reconhecido que aquele crescimento aconteceu porque houve uma grande taxa de colaboração dele. Ali tem trabalho dele, tem a mão dele. Então ele se sente parte daquele resultado, o que é muito bom, tá? Isso acontece em empresas que são mais jovens, tá? Mais inovadoras. Então assim, dessa maneira, o que acontece? As empresas têm notado que uma das estratégias para diminuir o turnover, aquela taxa que eu falei, do RH, é trabalhar a cultura organizacional. É justamente esse processo de fazer entender que a ferramenta ajuda a desenvolver esses aspectos, tá? Canal de comunicação interno, que é ideal para trabalhar ações de clima organizacional. Lembra? Eu falei agora há pouco sobre clima. O RH, Departamento de Recursos Humanos, quando aplica ferramentas de forma coesa, de forma consistente, ele pode usar sim da rede social corporativa para aplicar sua estratégia de clima organizacional. Afinal de contas, o que é melhor do que uma rede social para você entender o termômetro daquelas pessoas, se elas estão felizes, se elas estão engajadas, se elas estão abatidas, tristes, postam pouco. Você consegue entender o tom da conversa, né? Porque nada melhor do que você ouvir e ver uma pessoa falar, mas o texto também diz muita coisa, o texto tem tom, né? Então você consegue perceber pelo tom do texto ou das informações postadas ou pela quantidade de engajamentos que teve ali na postagem, como é que está o clima organizacional. Isso pode ajudar como uma ferramenta a mais para estruturar os resultados do clima organizacional do departamento de RH e montar aí sua estratégia de clima, seu processo de clima organizacional. Mensuração de comunicação interna também é bem interessante, tá? Então você acaba tendo ali métricas de alcance e de interação. Aqui eu acabei de falar. Você olha para uma thread, você consegue ver se houve sucesso, se teve algum buzz que foi saudável para a empresa, se alguma coisa se criou ali, né, se desenvolveu a partir da mensuração dessa comunicação interna. Você consegue saber, inclusive, se a própria rede social está dando certo pelo uso. E aí a gente passa a falar de uma coisa que é fundamental: cultura. Lembra que eu falei agora de clima organizacional, que eu falei de comunicação empresarial? Se a gente não mexer na cultura, não adianta ter. Você pode ter a melhor ferramenta de rede social corporativa, a mais cara, a mais completa, mas se você não mexer na cultura dos seus colaboradores, não funciona. Você tem que realmente ser aquele multiplicador.
Tá? Se você é um gerente, se você é um dono da empresa e você vai ficar responsável por implantar, mostrar o valor da rede social corporativa para os colaboradores e falar, dá para usar isso aqui, é melhor do que ficar no e-mail para esse tipo de coisa. Então você tem que estar ali com o processo de formiga, dia a dia, mostrando que aquilo vale a pena, que aquilo tem o seu valor agregado, que aquilo vai trazer uma produtividade maior, o engajamento vai gerar as conexões, aí tudo vai se desenvolver, como todos esses pontos que eu acabei de comentar. Acaba tornando um ambiente mais integrado, com menos conflitos, né? E você tem uma coisa que é muito interessante também, que é a descoberta de talentos. Isso aí é um ponto bem importante de eu comentar, de eu falar, porque quando você tem ali uma pessoa que tem ferramentas que são corporativas, mas que são muito sisudas, e uma pessoa que às vezes a pessoa nem sabe, tá, que ela é um talento. Isso acontece, viu? A pessoa nem sabe que ela tem um talento, ela vai descobrir também, junto com a corporação, junto com o seu gerente. Então, quer dizer, se você tem ferramentas que travam, que não permitem muito que a pessoa use um processo criativo, que não dê muita autonomia, ela vai ficar ali, paradinha. Nem ela sabe que ela tem o talento que ela pode desenvolver. Ela não tem ferramentas para isso. Agora, quando você disponibiliza um ambiente para essa pessoa publicar, gerar conteúdo, mostrar seu engajamento, mostrar sua criatividade, seu processo criativo, interagir nos processos de outras pessoas, ajudar, então você acaba por desenvolver e descobrir um talento dentro da empresa. Olha que fundamental isso, que interessante isso. Sem contar que você engaja também, você possibilita acesso mútuo, né? Poxa, o que é uma pessoa postar uma dúvida, outra lá e responder? Prático assim. Como é que você sabia que o João lá do 10º andar iria te ajudar com uma questão de, sei lá, de uma fórmula de Excel? Como é que você ia saber que o João ia poder te ajudar? Você ia sair andando, ou subindo nos elevadores gritando, ou mandando e-mail para Deus e o mundo? Não, né? Alguém algum dia poderia te falar, tem o João lá do 10º andar, etc. Mas até que essa pessoa soubesse que você também estivesse precisando, já foi. A necessidade já passou e o problema já chegou. Né? Postou na rede social, dependendo do grupo que você postou, lembra que eu falei? Macrogrupo, microgrupo ou all company, todo mundo? Bateu ali, se você tem uma cultura de uso, todo mundo vai estar monitorando. Então quer dizer, aquele João do 10º andar vai olhar e vai falar, opa, eu posso ajudar, tá aqui. Enviou. Né? Então é muito, muito prático esse ajudo mútuo. Né? Então você tem que estimular. Isso chama-se de estímulo de colaborativismo. Tá? Você pode comportar discussões e conversas que são sobre produtos, processos, serviços. Você pode fomentar uma cultura de inovação, uma cultura de feedback. É fundamental para a rede social corporativa funcionar, tá? Meu amigo e minha amiga. Então, quando os colaboradores se sentem ouvidos pela organização, eles se sentem parte do resultado de negócio. Lembra que eu falei? Você estimula e isso aumenta a produtividade. Como é que você vai ter produtividade de um colaborador se as coisas não estão fluindo bem? Então essa ferramenta, ela engaja, mas ela também estimula, porque ainda que você não tenha uma pessoa ativamente participante, ainda, tá? Que é aquela que gera conteúdo, que posta ou que responde, que comenta, etc. Quando ela começa a perceber a ferramenta, primeiro ela vai ser um ouvinte, ela vai perceber a ferramenta, ela vai ver as pessoas postando, colaborando, ela vai ver as pessoas respondendo, ajudando, e isso vai estimular que em algum momento mais pra frente ela comece respondendo. Primeiro as pessoas começam curtindo, né? Curtindo, interagindo um pouquinho, depois começa a responder. Daqui a pouco, meu amigo, você vai pegar aquela pessoa já gerando conteúdo totalmente engajada ali, quem sabe descobrindo um talento, mais um talento dentro da organização. Então assim, rede social corporativa perfeita para trabalho home office, trabalho remoto, onde as pessoas estão em suas localidades geográficas distantes, muitas vezes em estados diferentes, países diferentes, e ainda assim você tem uma equipe coesa, um time coeso, porque está ali conectado através da ferramenta. Você quer ver duas soluções excelentes dentro da plataforma Microsoft 365? O Yammer, que é uma rede social corporativa mesmo, ele trabalha com comunidades, com grupos e com todos esses recursos que eu falei. Ou o próprio Microsoft Teams, que também tem esse viés. Você consegue gerar ali engajamento com equipes, tá? Você tem, por último, eu quero falar sobre a participação fundamental da liderança. De nada adianta você querer ter uma empresa que funciona bem dentro de uma rede social, produzindo, tendo retorno de investimento, produtividade, se as suas lideranças não são ativas nas comunidades.
Elas precisam ser ativas, elas precisam ser exemplo, elas precisam ser fomentadoras da rede social corporativa. Depois que você implanta e que você tem liderança trabalhando ativamente nas redes, nos grupos, nas comunidades, na rede social como um todo, aí sim, você pode acompanhar os processos produtivos, você pode acabar estabelecendo ali uma ótima ferramenta de brainstorming para discussões abertas, né? Você pode, a partir disso, alinhar suas estratégias e você pode trabalhar muito bem o fator motivacional, que é aquele que premia, é aquele que fala parabéns pelo resultado, né? Uma coisa é você chegar... Bom, eu vou falar o contrário e depois a gente fala do inverso, né? Se você chega para um colaborador que não fez um trabalho bom e aí dá um feedback ruim para ele ali, é ruim. Mas se você dá um feedback na frente de todo mundo, é pior, é 1000 vezes pior. Né? Inclusive tem que tomar cuidado, porque você pode constranger dependendo do jeito que você fala. O contrário também é verdade. Você chega para um colaborador ali com ele e parabeniza ou manda um e-mail separado, ele já vai gostar, ótimo, já é motivacional. Agora, se você copia todo mundo no e-mail ou usa uma rede social para parabenizar na frente de todo mundo, é o famoso efeito McDonald's, né? Que é quando você chega lá para comprar o lanche numa loja física e você tem aqueles quadros, geralmente você tem aqueles quadrinhos com o melhor da semana, o melhor do mês, etc. Eu não vou discutir metodologia do McDonald's aqui, nem quero fazer propaganda, mas é um exemplo que a gente costuma fazer comparação, né? Quando você externaliza a sua parabenização, né? Os seus parabéns, você está reconhecendo o trabalho daquele colaborador. E a rede social é perfeita para isso, ok? Caro amigo, cara amiga, ouvinte, obrigado mais uma vez por acompanhar aí o meu podcast, né? Mais um capítulo, quarto episódio do meu podcast Café com Tecnologia. Eu vou passar aqui para você as minhas redes sociais. Na verdade, se você procurar assim, ó, Maurício Casemiro, KC, 2 S e 1 E. A gente fala Casemiro, mas na verdade é Casemiro, Casssemiro, Casemiro. Você vai me encontrar no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, no Instagram. Você vai me encontrar no YouTube, que é um dos meus canais assim mais fortes de geração de conteúdo. Lá tem muito vídeo tutorial de muita ferramenta, de muita solução tecnológica, Microsoft e não Microsoft, tá? Então fiquem à vontade, através desses canais você vai acabar encontrando o meu blog, mauriciocasemiro.com, ou o site da minha consultoria, visionsharetecnologia.com, ou a minha plataforma de treinamentos especializados Microsoft, visionsharetreinamentos.com. Espero que tenha gostado desse podcast. Até o próximo.